Porteira aberta, seja bem-vindo, bem-vinda ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Ele ainda era criança quando mudou-se do Paraná para Mato Grosso com os pais. Era o início da década de 1980, época em que o governo oferecia oportunidades para atrair novos moradores para o estado, visando o desenvolvimento da região. A família que criava suínos no sul do país começou a história no Cerrado, fazendo o mesmo. Com o tempo, diversificou os negócios. Mais de 40 anos depois, a realidade onde vive é bem diferente da que encontrou quando chegou por aqui. O que não mudou foi o amor, a dedicação e o comprometimento com a suinocultura, atividade que considera apaixonante. Um perfeccionista que fica frustrado quando não alcança as metas que estabeleceu. Essa é a resposta do Frederico Tanuri Filho quando peço que revele alguma curiosidade sobre ele. Presidente da Acrismate, a Associação dos Criadores de Suínos de Mato Grosso, o Fred viu vários objetivos não serem atingidos durante a crise que assolou o setor. Um momento difícil, que provocou a redução de pelo menos 10% do plantel de matrizes na suinocultura mato-grossense, tirou criadores da atividade e deixou inseguros aqueles que permaneceram. Frente a um cenário mais animador, ele analisa o que os obstáculos do passado ensinaram e reforça que é preciso adotar estratégias para o futuro, buscando apoio e cobrando olhar mais atento ao setor. Frederico Tanuri Filho, Fred, cara, que satisfação recebê-lo aqui no podcast do Patrone. Acho muito legal que foi só fazer o convite, você nem pensou duas vezes, falei, não, vamos bater esse papo. Então, eu entendo isso como um carinho muito grande, que eu sei que tanto eu tenho por você quanto você tem por mim, e eu fico de verdade grato por isso, cara. Seja bem-vindo ao podcast do Patrone, vamos conversar bastante. Como é que você tá, tudo bem? Tudo bom, Patrone? Não, assim, a felicidade é minha, eu que tenho, de fato, que agradecer o convite da gente estar aí trabalhando junto, e você também sempre foi muito acessível e deu sempre a força que pôde, né, para a suinocultura, para a Acrismate. Então, acho que na vida tudo é um caminho de mão dupla, né? Então, felicidade também é nossa, pode ter certeza. E você sabe que essa questão da parceria com a Acrismate, assim como com outras entidades também, eu gosto muito quando a gente chega no lugar e a gente se sente em casa, né? Bem acolhido aqui. É um dos lugares que, felizmente, eu sou muito bem acolhido aqui. Fico muito grato a toda a equipe da Acrismate. Não é de hoje, né? Faz bastante tempo, isso é muito legal. É isso aí, a parceria é longa e vai perdurar por muito tempo. Que assim seja. Mas vamos lá, Fred, vamos começar aqui para que as pessoas lhe conheçam mais, né? Hoje você é presidente da Acrismate, que é a Associação dos Criadores de Suínos aqui em Mato Grosso. Mas é claro que tua história não começa daqui, né? Vamos trazer um pouquinho da tua origem, como que você chega a Mato Grosso, para que a gente comece a entender um pouco da tua trajetória. Vamos lá, então minha origem é de Arapongas, no estado do Paraná, sou paranaense, né? E no ano de 1982, minha família veio para o Mato Grosso, né? Atrás do sonho da agricultura, de ser proprietário de uma fazenda, de uma terra. Na época tinha os loteamentos que o próprio governo fazia, enfim, as oportunidades que eram oferecidas, né, para que ajudasse a desenvolver o estado de Mato Grosso. Então, nós viemos nessa época, eu ainda muito novo, muito jovem, mas lá no Paraná a atividade desenvolvida então era a suinocultura. Uhum. Éramos suinocultores lá. Quando mudamos aqui para o Mato Grosso, durante um tempo, a suinocultura ainda persistiu, né? Nós persistimos com essa suinocultura lá no Paraná, até para custear as despesas aqui de início, né? Dessa nova vida, dessa nova fase. Mas à medida que as coisas foram evoluindo aqui no Mato Grosso, nós tivemos que acabar se desfazendo da suinocultura lá do Paraná. Uhum. Qual que era o tamanho lá da propriedade, para a gente ter uma noção da diferença, né, de uma realidade e de outra? Era muito pequeno, era algo em torno de 2 hectares, assim, tudo muito pequeno, né? A granja em si também era muito pequena, era quase que mais que um entreposto ali entre compra e venda de suíno, formação de lotes para revenda. Naquela época tinha muito isso, porque as granjas vizinhas, as granjas da região eram muito pequenas, então você comprava 10 animais de um, 15 do outro, 20 do outro, centralizava tudo em um local só. Formavam-se daí lotes de animais do mesmo tamanho, do mesmo peso, e assim revendia para o frigorífico. Então era tudo muito pequeno comparado com as dimensões aqui do estado de Mato Grosso.
é bastante pequeno, né? Pois é, e aí você disse que veio no início da década de 80, né? 82, você foi preciso em falar, que era um momento em que, como você destacou, o governo buscava atrair, né, pessoas de outros estados para virem aqui para Mato Grosso, justamente para ajudar a desenvolver o estado, como você deixou claro ali. Vocês chegaram para qual região, primeiramente, né? Como é que foi esse início da família de vocês aqui? Então nós mudamos primeiramente para Rondonópolis, que era uma cidade de melhor estrutura, vamos dizer assim, né, na região sul do estado, mas a propriedade se encontra em Novo São Joaquim, que dá uma distância aí de quase 300 quilômetros de Rondonópolis. E isso se tornava uma viagem muito complexa, né, bastante demorada, na época estradas todas de terra, com muitos atoleiros, pontes caídas, então chegava a épocas do ano e demorava 2 dias para andar 300 quilômetros. Então nós acabamos mudando para Primavera do Leste, que na ocasião era um pequeno vilarejo, né? Que daí ficaria no meio do caminho entre Rondonópolis e Novo São Joaquim, né? Que é onde a gente mora até hoje. A propriedade, a terra para onde vocês vieram nos anos 80 é a mesma que vocês mantêm ainda hoje? É a mesma. Hoje nós possuímos outras propriedades, mas aquela inicial, nós mantemos ela até hoje. O que você se recorda, Fred? Você veio para cá com 2 anos, né? O que você se recorda dessa época, as primeiras imagens que vêm na sua cabeça? Não sei se ficou alguma imagem ainda lá da época do de Arapongas, mas aqui para Mato Grosso, o que vem a imagem de infância ali? Então, eu tenho uma memória de Primavera do Leste, ruas de terra mesmo, uma cidade bastante vazia, pouquíssimas casas, né? Mato alto, você não enxergava de um lado para o outro, de uma rua, de uma quadra, né? Mas assim, ao mesmo tempo, todo mundo muito unido. E não tinha energia elétrica, não tinha esgoto, não tinha água encanada. Então foi assim uma fase bem difícil, mas ao mesmo tempo muito gratificante, porque você tinha conquistas diárias que você conseguia fazer, né? Na própria fazenda mesmo que a família adquiriu, a gente chegava a morar em barracos, né? Ou em casas muito assim, precárias, porque precisava construir algo melhor, mas tudo demandava um tempo maior do que seria o normal, o rotineiro, para vir telha, tijolo, tinha que vir de outros estados, cimento, enfim, tudo era muito difícil, né, para você construir, para você transformar um sonho em realidade. Mas, ao mesmo tempo, como eu já disse, era tudo muito gratificante, né? Hoje você, enxergando a tua realidade de hoje, comparando com o passado, você vê, claro, evidentemente, toda essa evolução, né? E torna-se ainda mais gratificante, como você vem dizendo, esse sentimento aí. Com certeza. E assim, o que gratifica, deixa a gente bem com esse sentimento de gratidão, é que, no fundo, você se sente parte de toda essa evolução, né? Você chegar no Mato Grosso quando não tinham nem estradas para transitar, e hoje é um estado que é uma potência vista pelo mundo inteiro, não é só pelo nosso país, mas a nível de mundo inteiro, Mato Grosso é visto, é respeitado, né? E então você se sente parte desse processo como um todo, né? De sair do zero e chegar hoje num estado pujante e forte como é o Mato Grosso. Legal. Agora, Fred, me diz uma coisa, como é que era na tua infância e depois, né, tu foi crescendo ali, tua relação na granja, né, a tua atividade, teu envolvimento com a granja, com a atividade ali? Na verdade, nós crescemos, bem dizer, dentro da fazenda, no dia a dia, né, da propriedade rural, né, tínhamos ali gado de corte, gado de leite, a própria agricultura, então só não dormia lá porque tinha escola no outro dia cedo. Era um contato direto, algo que feito com amor mesmo, com aquela vontade de estar ali todo dia presente. E aí você, claro, né? Eu não sei se tem irmãos, tem irmãs? Tenho 2 irmãos. Todo mundo cresceu no mesmo lugar, com os mesmos interesses ali também, evidentemente, na atividade. E aí, como é que vai você crescendo, como é que vai seguindo a tua vida com essa já identidade com a suinocultura, né, com esse amor pela atividade, como é que você vai se preparando, né, para, claro, chegar na fase adulta e já tocar os negócios ali? Quando
eu cheguei no segundo grau, que a gente chamava na época, né, que hoje é o ensino médio. Lá em Primavera do Leste, a gente não tinha escola que ministrava, principalmente o terceirão. Então, eu tive que mudar para outra cidade. Eu mudei para Campinas, no estado de São Paulo, onde minha irmã já morava lá, porque ela já fazia faculdade lá. Dos 3 irmãos, ela é a mais velha. Então, lá eu fiz o segundo grau, o ensino médio, prestei vestibular para o curso de zootecnia. Acabei passando na cidade de Goiânia, onde fui morar em Goiânia. Então, praticamente, eu saí de casa, fui morar longe dos meus pais, desde os 15 anos de idade, atrás do estudo, né? Então, eu retorno para Primavera do Leste no final de 2002, quando eu já tinha 22 anos, mais de 7 anos depois. Ali, acabei me envolvendo na agricultura, na pecuária também, todos os ramos, né, de atividades que a família tinha, né, naquele momento. E assim nós fomos tocando as atividades como um todo. E eu me lembro bem que teve uma época, mais ou menos em 2005, que a agricultura passou por uma fase muito parecida que está passando agora. A gente costumava falar na época que foi uma quebradeira geral, né? Nós tivemos um ano complicado com o clima, nós tivemos um ano complicado com a ferrugem asiática, que era uma novidade, a gente não sabia lidar com aquilo direito, né? Também tivemos preços muito ruins, então foi um ano extremamente desafiador, né, para a agricultura, e foi onde nós resolvemos intensificar, né, partir ali para a produção de suínos. Ali começou também, nessa época, a desenvolver com mais força o plantio do milho safrinha, como uma alternativa de viabilizar melhor a agricultura. Só que não tinha aquela força de venda desse milho. E quando você conseguia vender, geralmente era para outros estados, esse milho tinha que ser levado, né, para os estados da região sul ou sudeste, e o frete ficava mais caro do que o próprio milho, né, porque era um produto de muito pouco valor. Então a alternativa que você tinha era agregar valor nesse milho, transformando ele em proteína animal, seja em boi, seja em leite ou suínos. Foi onde nós optamos por começar ali, então, uma intensificação, um trabalho mais dedicado à suinocultura. Legal, é importante que você traz essa realidade aqui de Mato Grosso no que diz respeito ao consumo de milho, né? Ou seja, ter que mandar para fora, que esse sempre foi um dos grandes desafios aqui da nossa agricultura. A gente tem uma população pequena, 3,5 milhões de habitantes, vamos arredondar aqui. Consequentemente, a demanda nossa pela matéria-prima, historicamente, ela era mais baixa, os preços aviltados, os preços muito baixos, né, na verdade, conforme você bem relatou. Eu me recordo, nessa mesma época, acho que 2008, talvez um pouquinho mais adiante, em que se falava muito que com uma saca de soja você não comprava nenhum sanduíche, né, o valor, uma saca de milho, perdão, Exato. Você não conseguia comprar nenhum sanduíche na esquina, assim, de tão barato que estava, né, às vezes R$8, R$8,50, né, era bem complicada essa situação. E gradativamente esse consumo interno foi aumentando, né, muito por conta da expansão dos confinamentos, da própria suinocultura, da vinda das usinas, da instalação, né, e crescimento das usinas de etanol de milho, e claro, evidentemente com as exportações também, né? A gente ainda depende muito disso para escoar nossa produção, mas voltando aí nesses 20 anos atrás, aí, aproximadamente, que você falou, a gente tinha essa realidade que era bastante complicada, né? Exatamente, é bem isso daí que você falou. Produzia, enxergava que era uma alternativa para agregar na agricultura, mas tinha uma dificuldade de venda e de agregação de valor muito forte. Então, ao mesmo tempo, a agricultura precisava evoluir também. Esses momentos de crise que todo setor passa, né, eles são muito ruins, mas ao mesmo tempo trazem muito ensinamentos, né? E um dos ensinamentos naquele momento foi que precisava de outras alternativas, não só a soja, né? Também o algodão vinha se desenvolvendo, se destacando muito bem. E eu acho que essa linha de raciocínio, ela tem que perdurar. A agricultura, a pecuária, ela sempre tem que buscar diversas alternativas para não ficar refém de uma só. É aquele velho ditado, não coloque todos os ovos em uma cesta só. Você tem que tentar diversificar ao máximo.
Então, nessa vertente aí, precisava sim desenvolver a cultura do milho o máximo possível, né? E essa parte de agregação de valor aí na proteína animal foi uma das vertentes que acabou se destacando também por influenciar aí nesse aumento de produção de milho ano após ano. Exatamente, cara. Muito bem registrado aqui. E aí vocês fazem, como é que vocês estão hoje, né? O que vocês produzem? Como que é a realidade ali da propriedade de vocês ou das propriedades de vocês? Então, hoje existe um foco em produção de soja, algodão. Nós temos também áreas de produção de pecuária de corte. E o menor dos negócios ainda é a suinocultura, por entender que hoje demanda um investimento alto para você construir, para você chegar num nível de tecnificação. Nós vamos dando um passo de cada vez, né? Enfrentamos aí há pouco tempo, que você muito bem sabe, uma crise na suinocultura muito severa, como eu já disse aqui, como todos os sistemas de produções enfrentam, né? Agora é a vez da pecuária de corte, também está enfrentando aí, a soja também está enfrentando, isso é cíclico para todas as atividades, mas aí é onde você tira o pé um pouco, repensa, olha para dentro, melhora alguns pequenos problemas de produção ou de alguns índices que você precisa melhorar, né? Então são esses momentos, igual eu falei, essas crises são muito difíceis, mas trazem consigo muitos ensinamentos. Excelente. Você falou que é o menor dos negócios de vocês, né? Quais são os números da suinocultura lá de vocês? Qual que é o foco? Como é que está a produção? Hoje a suinocultura, ela é uma suinocultura que a gente fala de terminação, né? Eu sou um terminador. Como eu te falei, é bem pequeno. Hoje a gente vende cerca de 500 a 600 animais por mês, né? De suínos para os frigoríficos aí da região. A temporada de feiras está começando e de 9 a 12 de abril, o compromisso é no Chapadão Mato Grossense. Estamos falando da 15ª edição da Pareci Superagro, em Campo Novo do Parecis, uma das feiras mais tradicionais do estado e que já virou sinônimo de tecnologia de ponta e excelentes negócios para toda a cadeia do agro. São 4 dias intensos de muito conhecimento, demonstrações, palestras, leilão de gado e novidades que você terá a oportunidade de ver de perto, cara a cara com grandes empresas, produtos e soluções de todo tipo, que contribuem diretamente na evolução do campo e de toda a região. É a Pareci Superagro em Campo Novo do Parecis, de 9 a 12 de abril, no Parque Odenir Hortolã. Já coloque na agenda e prepare seu networking. Pareci Superagro, uma realização do Sindicato Rural de Campo Novo do Parecis. E aí, Fred, você lembrou, né, da crise que a gente acompanhou, né, recentemente. Foram alguns anos aí, né, realmente de cenário complicado. As coisas começaram a melhorar, mas ainda tem aquele passivo ali, né, que realmente ainda precisa ser equalizado. Quais pontos principais você enxerga daquela crise da suinocultura que precisam ser sempre trabalhados para evitar que a gente enfrente problemas novamente? Que deu para aprender daquele momento? Que dá para aprender alguma coisa com a crise que possa ser feita dentro da granja? Com certeza dá para aprender, mas assim, ali foi uma situação dos ovos na mesma cesta. O principal ocasionador aí dessa crise que nós atravessamos, né, na verdade tiveram dois. O primeiro é o fator China e o segundo é o fator commodities, que acabaram tendo altos valores de venda. Vamos falar do primeiro, China. Teve o evento da peste suína africana. A China, em 2018 para 2019, a China teve que dizimar ali uma grande parte do seu plantel. Então, houve uma corrida no mundo todo de aumento de plantel de suínos, visando o comprador chamado China, que é um gigante. Tudo que vai comprar, compra muito, né? Então, nesse momento, o mundo cresceu 3,8%, não chegou a 4% de rebanho. O Brasil cresceu 8%. Mais de 8%. Então o Brasil foi muito agressivo por ter enxergado ali uma oportunidade de fato. E imaginava que essa oportunidade ia durar muito tempo. Mas a China surpreendeu o mundo todo e se recompôs muito antes do esperado. De forma que
criou um excedente de suíno aqui dentro do Brasil, porque uma vez que a China recompôs lá seus rebanhos, seus estoques, parou de comprar, diminuiu suas compras. Daí começou a sobrar muito suíno aqui dentro do Brasil. Isso forçou um preço de venda muito baixo. No mesmo momento, onde milho e soja estavam num preço de venda muito alto. Então, é aquele cenário da tempestade perfeita, né? Você tinha um problema muito sério de um lado e um problema muito sério do outro. E isso se arrastou para diluir esse plantel, esse excesso de suíno demorou mais de 2 anos dentro do Brasil. E para que essas commodities aí, o milho e a soja, voltasse para um valor que atendesse ali um custo mais aceitável dentro da atividade chamada suinocultura, também demorou um certo tempo, né? Isso ocasionou essa crise severa na suinocultura, que foi sentido pelo mundo inteiro, não só pelo Brasil, porque hoje uma saca de soja ela não é precificada por nós, ela é a nível mundial, um milho, enfim, várias commodities aí, né? Então, da mesma forma que afetou o Brasil, afetou outros países do mundo. Então, essa reacomodação ela teve que acontecer no mundo inteiro. Então, hoje, né, na verdade, a partir do segundo semestre de 2023, onde milho ficou mais barato, soja ficou mais barato, e essa acomodação dos estoques suínos mundiais chegou num patamar de normalidade, aí a atividade começou a voltar a ser interessante. Agora, foi um momento, né, muito difícil, as contas não batiam, né? Ficou claro que pelos 2 pontos principais que você trouxe dessa crise, eu me recordo de várias vezes estar com vocês noticiando que cada suíno abatido, né, que ia para o frigorífico, gerava um prejuízo aí de 100, 200 reais para o produtor, para o criador, né? Ou seja, é algo realmente bastante emblemático, né? Que mostra essa dificuldade toda que foi vivenciada por vocês. Exatamente, isso daí foi um período, uma fase muito difícil, né? Muitos dos suinocultores tinham que comprar esse milho, era muito difícil, muito caro, né? O próprio farelo de soja também. E outros tinham esse milho lá da sua lavoura, mas aí ele tinha que optar. Eu pego esse milho e vendo ele num valor ótimo para a agricultura, ou eu pego ele e destino para a minha granja de suínos, onde eu sei que vou tomar prejuízo. Então o produtor ele sempre se pegava numa situação ali bastante difícil, bastante complicada, onde ele tinha que tomar uma decisão que qualquer que fosse, não seria uma decisão fácil e também não ia trazer ali bons resultados naquele momento, né? Você trouxe uma outra característica aqui de muitos suinocultores, que é também produzir grãos, né? Não é a realidade de todos, mas boa parte faz isso, né? Ainda assim significa que precisa tomar decisões como essa que você mencionou. Exatamente. E aí esse suinocultor, que também é agricultor, ele passa a vender o seu milho, entre aspas, barato para a sua granja, para o seu suíno, e aí ele também começa a promover prejuízo lá na agricultura. Porque se ele vendesse aquele milho no mercado normal, ele estaria mantendo a sua agricultura saudável, né? Bem aportada financeiramente. Mas a partir do momento que ele destina esse milho para a suinocultura, ele tanto desfavorece a agricultura e sabendo que não vai conseguir ter lucro na suinocultura. É uma decisão bem difícil de tomar, né? Pois é, e aí você falou, né? Demorou um tempo para diluir essa quantidade excessiva de animais que a gente tinha aqui prontos, né? Ou que já tinham sido abatidos, ou seja, tinha estoque, né? Nas 2 modalidades. E uma das estratégias ou uma das necessidades para fazer reduzir essa oferta é justamente você reduzir o número nas granjas, né? Também é uma decisão complicada também para o suinocultor. Como é que foi isso aí? Como é que está hoje, né? Ou seja, você falou que dava para aprender com a crise. Você já trouxe, não apostar tudo de uma vez só num mercado, numa oportunidade. Isso ficou consenso na suinocultura, a seu ver? Então, acho que assim, o ensinamento ele ficou para todos, né? Vai depender de cada um de que forma que vai usar esse ensinamento, né? A nível de Mato Grosso, como nós já comentamos, decisões difíceis tinham que ser tomadas todas as semanas ou todos os dias, né? De modo que houve uma redução de plantel mesmo dentro do estado. Alguns optaram por fechar suas granjas ou reduzir seus plantéis, e isso é uma decisão muito difícil, porque além do amor que você tem pelaquela atividade, você tem um
capital imobilizado ali que é muito grande, que não serve para outra coisa. Uma gestação de suínos, uma creche de leitões ou então uma maternidade de suínos, ele não serve para fazer outra coisa. Você não consegue pôr um trator lá dentro, colocar um bovino ou fazer uma outra atividade. É exclusivo para a criação de suínos. Então, no momento que você resolveu parar, aquilo ali não serve mais para nada. Você perdeu aquele investimento. Então, essa decisão é difícil ser tomada. E, às vezes, o suinocultor demora para tomar essa decisão e aquele prejuízo vai aumentando. Mas, enfim, o cenário que se modelou ao longo desse tempo é de uma redução considerável de plantel a nível principalmente de Mato Grosso, que é um estado onde tem o seu plantel muito de criadores independentes, ou seja, aquele criador que não está vinculado a nenhuma indústria, nenhuma empresa, né? Mas sim, a nível de Brasil também foi reduzido de certa forma, ou se não se reduziu o plantel, parou de crescer. Mas ao mesmo tempo a suinocultura ela tem um ganho de produtividade que não para ano a ano. Então, nascem mais leitões a cada ano que passa, desmama mais leitão a cada ano que passa, o suíno fica mais eficiente em ganhar peso a cada ano que passa, mas ao mesmo tempo nós tivemos o consumo da carne suína que aumentou também. Então, acabou se equilibrando entre uma redução um pouco nessa super oferta, mas também nós tivemos um aumento no consumo do brasileiro. Nós saímos ali na época de 17,18 quilos e estamos em 20,6 quilos a nível de Brasil. Então acabou se ajustando aí essa questão de consumo e produção e ao mesmo tempo também nós conseguimos ampliar alguns mercados internacionais para exportação. Fato é que 2023 bateu recorde de exportação de carne suína. Perfeito, cara. Acho que é uma análise muito interessante. O ensinamento ficou para todos e aí cada um sabe como tomar a decisão a partir daquele ensinamento, das experiências que vão sendo acumuladas. Agora, Fred, qual que é a realidade hoje da suinocultura mato-grossense no que diz respeito à economia, né, à situação do suinocultor aqui no estado? Então, esse suinocultor, a partir do segundo semestre de 2023 para cá, ele já vem conseguindo enxergar uma melhora na sua atividade, vem conseguindo ter lucros, né? Saudando um pouco daquele passivo que ficou acumulado naquele tempo de crise. Mas, ao mesmo tempo, o suinocultor ainda está um pouco assustado, um pouco arredio, né? Ele não quer sair investindo num primeiro momento. Mas, a nível de estado, a suinocultura ela precisa crescer. Nós estagnamos o crescimento aqui a nível de Mato Grosso durante alguns anos e, nos últimos anos, a suinocultura encolheu. Ela voltou para trás. Então, nós precisamos criar um ambiente favorável para que aí essa suinocultura ela ganhe corpo de novo, ela ganhe força, seja uma atividade interessante e evolua, né? Tanto isso seria bom para o setor como o estado de Mato Grosso como um todo, né? E o que seria o ambiente favorável? Que pontos precisam ser melhorados? Nós precisamos de uma comercialização mais dedicada para a suinocultura aqui no estado, né? Já ontem a gente debatia ali a questão do CISB, né? Que a gente tem uma dificuldade aí de veterinários para dar prosseguimento aí na implantação desse sistema nos frigoríficos. Esse seria um passo, né? Que melhoraria aí o ambiente de comercialização, de agregação de valor nessa proteína. Mas nós precisamos ampliar isso, né? Aí nós precisamos de mais frigoríficos, agroindústrias que fomente daí o produtor a ter granjas que ele sabe que vai ter ali um parceiro forte, né, para comprar a produção dele. Alguns instrumentos ou algumas formas de trabalho assim que vão aos poucos fortalecendo a cadeia e deixando o produtor mais confiante e a indústria também mais confiante. Nós também precisamos investir em indústria, né? Já tem muitos anos aí que nós não temos nenhuma indústria nova de peso, vamos dizer assim, dentro da suinocultura mato-grossense, que traga essa oxigenação aí no setor, essa confiança, né, no produtor que ele pode produzir. Você falou, né, que a nossa suinocultura aqui em Mato Grosso ela tem um perfil muito mais de independentes.
O sistema integrado funcionaria aqui, a seu ver? Se viesse uma grande indústria para cá, teria aptidão com os suinocultores aqui ou o perfil também difere para isso? Então, eu acredito que funciona. Tanto é que nós temos uma grande agroindústria em Lucas, no Rio Verde, né? E funciona, está lá implantada já há alguns anos e está rodando, está funcionando. Então, nós temos diferentes tipos de produtores, né? Mato Grosso é um estado grande, onde contempla aí vários perfis de pessoas, de tamanhos de propriedades, né? De municípios também. Uns têm maior aptidão, outros não. Então, eu acredito que comporta, sim. Talvez seja esse o momento de termos aí essa novidade, e isso também desenvolve muito uma região, uma agroindústria dessa. Você olha para as indústrias de etanol, como elas desenvolveram as regiões onde elas foram instaladas, né? Porque ela traz consigo os empregos diretos, indiretos, é uma gama aí de pessoas e de comércio que trabalha focado nessas grandes indústrias. Então, quando você parte para uma agroindústria dessas de transformação de carne suína, não é diferente, também desenvolve a região. Excelente, cara, muito bem pontuado. O estado é grande, temos o grande exemplo de Lucas do Rio Verde, como você disse, tem perfis diferentes em cada região, né, do estado. Só para deixar claro para quem está nos ouvindo aqui, quando o Fred falou do SISB, né, o Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, de maneira bem simplificada aqui, frigoríficos, por exemplo, que tem o serviço de inspeção estadual apenas, ou seja, pode vender dentro do estado, quando ele faz adesão a esse sistema nacional, o SISB, mesmo não tendo o CIF, que é o Serviço de Inspeção Federal, ele tem uma equivalência, então ele pode vender o seu produto em todo o território nacional, né? Então os frigoríficos precisam fazer esse pedido, essa solicitação, esse registro no INDEA e a partir daí então passar por um procedimento para receber esse sinal verde, vamos dizer assim. E está faltando médico veterinário, né? Oficial, aí esse oficial é porque realmente estaria dentro do quadro do INDEA ou de municípios com uma parceria com o INDEA, e é um entrave. Hoje são 16 frigoríficos aí entre de bovinos e de suínos que estão nessa fila aguardando. Esse é o tema então que o Fred trouxe aqui, fresquinho, que a gente tem acompanhado aí nas últimas semanas. Desafiadora. Esta é a palavra que melhor define a atual safra, marcada pelos efeitos das condições climáticas adversas no campo. Você, produtor, sabe que para superar grandes desafios é fundamental contar com uma empresa que ofereça sementes de alta qualidade, além de soluções inteligentes e completas que vão transformar os seus resultados na próxima safra. No novo portfólio da Agrosol Sementes, você encontra variedades selecionadas, mais vigor, mais germinação, tecnologia e qualidade. Você pode agendar uma visita presencial ou fazer um tour virtual no site, onde você pode explorar cada detalhe das instalações, conhecer mais sobre os processos e entender por que a Agrosol Sementes é a escolha ideal para elevar sua produtividade na próxima safra. Aproveite e fale agora mesmo com o time especializado para saber mais sobre os destaques do portfólio, condições de campo e outras vantagens exclusivas que a Agrosol preparou para você. Afinal, transformar os seus resultados faz parte das nossas raízes. agrosolsementes.com.br. Você está ouvindo o podcast do Patrone. Agroinformação com quem entende. Agora, Fred, vamos falar um pouquinho da Acrismate antes de eu trazer uma pergunta também mais atual aqui com relação à oferta de milho e a preocupação de vocês com isso para essa safra que terminou de ser plantada agora, aqui em Mato Grosso. Você, como presidente da Acrismate, eu queria que você falasse um pouquinho das ações que vocês têm feito justamente para fortalecer a cadeia. Eu me recordo no ano passado, se eu não me engano, que foi o lançamento da rede Suíno Forte. Eu queria que você explicasse um pouquinho desse trabalho que vocês têm realizado aqui. Então, Patrone, a Acrismate ela atua em várias frentes de trabalho, né? Nós temos aí uma frente de trabalho que é a de sanidade, que busca aí manter um status sanitário, né? Apoiando muitas vezes o próprio INDEA, né? Porque esses status sanitários ele é de extrema importância para você ter as portas do mercado nacional e internacional aberto ao Mato Grosso, né? Nós temos aí uma frente de trabalho político, né? Para algumas questões dentro da política,
E temos essas outras frentes de trabalho aí voltado ao dia a dia do produtor, da suinocultura como um todo. A Rede Sinoforte foi um desses trabalhos, né, que ela visa unir, trazer um pouco mais de união para o grupo, né, auxiliando ali em compras, em vendas, em estudos, na parte administrativa, enfim, tudo aquilo que engloba a produção, a atividade. A rede ela quer estar junto, atuando, auxiliando, e quando você tem um grupo de pessoas trabalhando junto, isso tudo fica mais forte. Nós também tivemos ali uma ação muito boa em cima do Proder, que foi uma ação mais política, né? Onde nós batalhamos bastante para conseguir esse benefício, que é uma ferramenta para desafogar também esse produtor que passou por esses maus bocados aí, porque nós temos ali uma quantidade de suínos ali, entre 15 a 20 mil suínos, que tem que sair do estado todo mês, porque não existe o consumo aqui, até por falta de frigoríficos, de indústrias que venham a abater esses animais. Então esse Proder aí, que foi esse crédito presumido ali no ICMS, foi muito importante num primeiro momento para dar esse fôlego ali para o produtor que estava bem, numa situação bem difícil. Outra frente de trabalho foi essa do milho. Nós já estamos trabalhando nela desde o ano passado. No começo do ano passado, ainda tínhamos ali uma realidade de um milho caro para criação, para você empregar aquilo na produção de suínos. Então nós já começamos ali uma conversa, né, com a Conab, com o próprio Ministério da Agricultura, para viabilizar num primeiro momento um serviço chamado milho de venda a balcão, né, que é onde o produtor vai e compra ali mensalmente uma quantidade de milho direto da Conab para o seu uso. Mato Grosso nunca tinha sido contemplado por esse programa. Então foi uma primeira conquista. Foi autorizado pelo governo federal a incluir o estado de Mato Grosso dentro do programa chamado Milho Balcão da Conab. Então eu já vejo ali uma grande vitória, né? E agora, num segundo momento, nós estamos trabalhando para fomentar essa comercialização, né? Porque nós precisamos criar uma demanda, mostrar para a Conab, para o Ministério da Agricultura, que existe uma demanda, né, por esse milho. E, ao mesmo tempo, nós precisamos aumentar essa quantidade, que hoje é de 27 mil quilos por produtor por mês, que a nível de Mato Grosso é um volume pequeno, né, a nível das criações que nós temos aqui no Mato Grosso. Esse programa da Conab, ele foi modelado para produtores muito pequenos, né? Ele serve muito bem para produtores do Nordeste ou de algumas regiões que de fato precisam de um volume pequeno, né? Já a nível de Mato Grosso, lógico, 27 mil quilos é bem-vindo. Nós não estamos reclamando que... Mas não atende 100%. Mas, não, né, se a gente conseguir melhorar isso, aumentar, vai trazer assim, um ambiente mais favorável para o produtor. E isso já, nós estamos fortalecendo esse trabalho hoje, já tentando se antever a um problema futuro, porque nós passamos aí por uma safra complicada, questões climáticas, né? Então, subentende-se que a nível de Brasil nós vamos ter uma safra menor, não só de soja como de milho. Talvez a safra de milho seja menor, sofra um impacto aí de redução mais severo do que a própria soja sofreu, né? E isso pode trazer um ambiente desafiador aí para o sinocultor, né? Tanto em relação a preço quanto em relação a acesso mesmo ao produto. Esse produto pode vir não digo a faltar, mas ficar bastante disputado. E esse serviço é um serviço contemplado pela Conab, de facilitar ao pequeno produtor o acesso a esse produto nesses momentos de dificuldade. Então nós já estamos trabalhando desde agora, né, tentando melhorar esse canal de comunicação, essa forma de trabalhar da Conab e fazer com que o produtor também participe disso, para criar um ambiente de negócio ali, né? Esse produtor vai comprar isso o ano inteiro, o tempo todo? Não, um momento como agora não precisa, tá tudo bem. Mas num momento ali de dificuldade, tanto de preço como de disponibilidade de produto, pode ser uma ferramenta importante. Excelente, Fred. E tem que pensar sempre assim mesmo, né? Prevendo eventuais riscos, né? Justamente para estar amparado nesse momento. E os números dessa segunda safra de milho já mostram, né? Teremos uma produção evidentemente
menor do que a do ano passado. Ano passado foi um recorde de mais de 52 milhões de toneladas aqui em Mato Grosso. Esse ano com uma redução aí de quase 8% na área plantada, os números até agora, né? E algo em torno aí de 17, 18% na produtividade, né? Números de projeção ainda, apontam uma safra em torno de 43 milhões de toneladas, cerca de 9 milhões a menos de toneladas. É milho pra caramba, né? Ou seja, que deixa de sair do campo, que deixa de ser colhido, né? Que não é produzido, melhor dizendo, e consequentemente a demanda, ela é de onde ela está para cima, né? Ou seja, a gente tem a demanda dos rebanhos, né, utilizado na pecuária, na suinocultura, na pecuária bovina, na suinocultura, com as aves, com as usinas de etanol, que vem num crescimento aqui no estado, né, também demandando bastante, e o milho exportação. Então, se prevenir de eventuais riscos é sempre muito estratégico e muito bem-vindo, né? Exatamente, a ideia é essa, é a gente dar um passo à frente, porque esperar acontecer para depois tomar uma atitude, talvez até que você consiga que isso se torne realidade, pode demorar, se arrastar e chegar tarde demais. Agora, uma pausa rápida no bate-papo para falar do nosso novo parceiro, que escolheu o podcast do Patrone para dar um recado especial para quem vive o agronegócio. Afinal, quem é do agro precisa conhecer o Ginkgo Cidade Jardim. Com lotes a partir de 1.500 metros quadrados, o condomínio de alto padrão tem equipamentos exclusivos, centro equestre, capela ecumênica, mais de 18 quilômetros de circuito de caminhada e ciclovia e, olha, gente, mais de 10 lagos e mais de 3 milhões de metros quadrados de área verde. É isso mesmo, são mais de 10 lagos espalhados por todo o empreendimento e mais de 3 milhões de metros quadrados de área verde. Ginkgo Cidade Jardim. Viva a maior das experiências no maior ginkgo da história. Acesse ginkgourbanismo.com.br e saiba mais. Ginkgo. Fred, só para a gente trazer aqui rapidamente para quem está nos ouvindo aqui a realidade hoje em termos de números da nossa suinocultura, né? Você falou da redução que houve por conta da crise. Hoje, qual que é o tamanho da nossa produção, o tamanho do nosso plantel? Como é que vocês estão trazendo esses números? Tínhamos ali, antes desse período, um plantel aproximado de 145 mil matrizes. E hoje estamos ali entre 125 a 130 mil matrizes. Então foi uma redução expressiva, bem mais de 10%. Se você pensar aí que uma matriz, ela desmama pelo menos 30 leitões por ano, então você pega 15 mil matrizes, multiplica por 30, para você ver a quantidade de animais a menos que é comercializado por ano, quantidade de milho a menos que você deixou de transformar em ração, de soja, né, quantidade de emprego, quantidade de abates, né, de fluxo de frigorífico, de frete, de caminhão, de negociações. Então é um volume de dinheiro que deixou de transitar entre os diferentes atores aí desse processo, que acaba se impactando. Se você parar para pensar, impacta, né? Não é uma coisa que dá para ser desprezada, né? Isso salta aos olhos. Exatamente. Vamos caminhando para o fim aqui, Fred. Eu queria que você me trouxesse aqui as projeções aí para os próximos anos, né? Como que vocês prospectam, o que você pensa da suinocultura mato-grossense em especial para os próximos anos? Bom, num primeiro momento eu penso que ela está estabilizou, né? Ela vai buscar agora se fortalecer. Depois da tempestade vem a calmaria e nós esperamos que essa calmaria fortaleça aí a suinocultura e nós vamos buscar aí por um crescimento, por alternativas, tentar aí ajudar os frigoríficos a ampliarem aí seus abates, suas comercializações, é um primeiro passo. Já pensando também no futuro aí, da gente conseguir ampliar esses abates e não precisar vender tantos animais para outros estados, e sim abater isso aqui dentro do estado, gerar emprego aqui, gerar renda aqui. Então, se tiver que vender para os estados, vamos vender a carne, não o suíno. E daqui por diante é buscar fortalecer mais, crescer, novos parceiros, né, novas ações para trazer mais robustez para o negócio e fortalecimento para a cadeia no estado como um todo. Excelente. O que significa para o Fred e para o Frederico Tanuri Filho a suinocultura? Olha, a suinocultura, eu costumo dizer que para você ser suinocultor, você tem que amar o que faz, né? Porque é uma atividade extremamente desafiadora. Você tem que ser bem criterioso, rigoroso, porque
as projeções são feitas semanais, você faz uma projeção de semana a semana para um ano inteiro, você tem que ser bem dedicado naquilo, então você tem que amar o que faz. E a suinocultura é isso, ela é apaixonante, ela envolve aí esse amor, né? E hoje aqui à frente da Crismate eu tenho a oportunidade de externar isso em forma de um trabalho coletivo, né? Que venha atender a toda a cadeia. Então, para mim, a suinocultura é isso, é uma forma de você fazer o que ama e, ao mesmo tempo, fortalecer muitas outras pessoas indiretamente para que essa atividade aí continue trazendo esse sentimento para muitas pessoas. Excelente. Agora, no final do bate-papo aqui, Fred, eu sempre deixo um espaço para que o convidado, né, quem está participando aqui comigo, me diga aquela pergunta que um dia você quer responder, que você quer que lhe façam um dia que ainda não fizeram. Rapaz, agora você me deixou bem apurado. Eu acho assim, todo ser humano busca ser bem-sucedido, principalmente ali no seu âmbito familiar e da sua profissão. O sucesso financeiro é uma consequência. Mas a pergunta é, o que você faria que você não fez, né? Ou o que você mudaria, o que você faria diferente? E eu acho que nada, né? Eu acho que a gente vai trilhando e construindo uma história, construindo um caminho que é a expressão de quem somos, na verdade, né? Nós não conseguimos esconder de nós mesmos. Então, tudo que eu fiz até hoje, tudo que eu faço é o que eu sou. Então, se alguém um dia me perguntar o que você faria diferente, eu vou responder, eu acho que nada. Acho que eu sempre trilhei o caminho que foi construído para mim trilhar. Muito bem, Fred. Muito legal esse bate-papo. Vou deixar mais uma aqui, porque agora a gente tem 2 perguntas. É a que você gostaria que fosse feita e a última é uma pergunta aqui para realmente conhecer um outro lado do Fred aqui. Uma curiosidade sua, Fred. Uma curiosidade? Rapaz, eu sou bastante perfeccionista no que faço, né? E quando não sai do meu agrado, eu fico bem chateado. Eu traço uma meta de fazer alguma coisa e eu gostaria que sempre atingir aquilo. Quando eu não consigo, eu fico bem chateado mesmo. Legal, maravilha. Fred, quero te agradecer pela participação, pelo tempo, cara. Foi muito legal. Passou rápido aqui o bate-papo. Verdade. Sucesso no teu trabalho, na atividade, na fazenda, na Crismate, evidentemente, cara. Conta sempre comigo. Foi um prazer conversar contigo aqui. Tamo junto. Vamos lá. E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos! Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.